Oi meninas, tudo bem? Meu nome é Cíntia e eu vou trazer para vocês uma série de vídeos sobre maquiagem. E hoje vai ser o nosso primeiro vídeo com uma preparação de pele bem simples e fácil de fazer. E eu vou contar com a ajuda da minha modelo Heloísa para participar desse vídeo. Vamos lá conferir? Então, gente, agora eu vou passar o primer facial. Ele serve para fixar a base, essa é a principal função dele. E também serve para disfarçar algumas imperfeições da pele, como poros, abertos, e também linhas de expressão, que no caso a nossa modelo não tem, porque ela é jovem, mas quando a gente tem uma pele mais madura, a gente usa o primer também para essa função. Agora, gente, eu vou aplicar a base, tá? Que é essencial para deixar a pele bem perfeita. O primer antes, ele vai ajudar a pele ficar até mais sequinha, porque aqui onde a gente mora, o tempo é bem quente, daí se a gente usa base muito oleosa, a pele fica totalmente oleosa e não fica legal. Então o primer também ajuda a deixar a pele bem sequinha e aquela sensação de pele perfeita, sabe? Então eu gosto muito de usar essa esponjinha, porque ela deixa o acabamento da pele melhor do que o pincel. O pincel de base, que é esse daqui, que as pessoas estão acostumadas a usar, ele costuma deixar linhas, na hora que você vai pincelando, ele vai deixando linhas na pele. Então é mais difícil de dar o acabamento. Já a esponja, ela vai já deixando a pele com a camada perfeita da base, sem precisar gastar muito tempo, por exemplo. Para uma maquiagem pro dia a dia, uma camadinha de base já é ótimo, não precisa exagerar. Mas como a gente vai fazer uma maquiagem mais elaborada, mais profissional, a gente precisa de um pouquinho mais de base, principalmente porque quando a gente vai tirar foto, a foto destaca bastante os detalhes do rosto. Então é importante ter mais maquiagem. Então eu vou colocar um pouco mais de base aqui no rosto dela. Eu gosto de usar a base aqui nos lábios também, porque ele deixa o tom da boca unificado, então eu posso usar o batom que eu quiser e o batom vai ficar com a cor mais próxima da cor original dele, então sempre uso a base aqui. E ele também ajuda o batom a fixar mais tempo do que diretamente nos lábios. Agora, a próxima etapa que eu vou usar, que a gente vai fazer, é o corretivo. Existem muitas formas de usar corretivo, mas eu optei por essa, depois de pesquisar bastante, estudar e tal, que é usar o corretivo depois da base. Muitas pessoas usam antes, mas eu gosto de usar depois, porque o corretivo, ele é mais uma camada que é abaixo dos olhos. Quando você passa só o corretivo, você precisa pôr muito mais corretivo para tampar a olheira. Já com a base antes, a base já dá aquela cobertura, já tampa já a olheira, então eu posso usar menos corretivo e deixar a maquiagem com um efeito mais natural. Esse corretivo que eu estou usando, ele é amarelo, então essa tonalidade amarela ajuda a tirar olheiras. Ela anula a olheira da pessoa, do rosto, e depois a gente usa um pouquinho de base só para equilibrar a tonalidade da pele mesmo. Continuo usando a esponja porque ela também facilita muito nessa aplicação. Olha pra cima um pouquinho, isso. Bem pertinho ali dos cílios. Aí vocês podem ver que ainda fica um pouco amarelo, mas a gente vai agora
equilibrar esse tom com mais um pouquinho de base do tom da pele. E essa área aqui, abaixo dos olhos, é uma área que tem que estar iluminada, que faz aquele efeito de luz, né? Quando a gente tira foto com flash, ou quando tá nas filmagens, né? Sempre aparece essa área mais iluminada. Então o corretivo aqui também ajuda a dar esse efeito. Agora eu vou usar um pó bronze para fazer um contorno na pele, direto em cima da base mesmo. Geralmente nessa área, acima da orelha, em direção à boca, que dá um efeito de afinar o rosto. Então eu aplico primeiro o pó dessa forma, e depois eu começo a esfumar o pincel, que é muito importante para não ficar o rosto marcado. Eu uso o próprio pincel de blush para fazer isso, porque ele é um pouco mais fininho. E eu tenho que tomar muito cuidado para não chegar à área dos olhos e nem descer aqui a parte do queixo, da parte de baixo do rosto. Tem várias formas de contornar o rosto, isso depende muito do rosto da pessoa, né? Se a pessoa tem bochecha, se a pessoa tem a testa grande ou queixo maior. No caso dela, só preciso mesmo afinar um pouco o rosto, a bochecha. Também dá uma desenhada um pouquinho no nariz, dá um efeito legal. Então eu uso o mesmo pó e o mesmo pincel, com um pouquinho de pó nessa lateral, bem pouquinho mesmo, e do outro lado também. O centro do nariz eu não uso o pó escuro, na pontinha assim. Aí eu vou usar um pó mais clarinho, assim, bem branquinho, aqui no centro, ó, pra deixar o efeito do nariz mais fininho também. Se ela tivesse a testa um pouco grande, eu usaria também nessa área. E aquelas pessoas que têm um papinho, não é o caso dela, né? Que bom. A gente usaria o contorno aqui embaixo, que não vai ser necessário. E aí, agora eu vou usar um pó, uma base em pó, no restante do rosto. E eu sempre aplico dessa forma, porque se você começar a espalhar, daí você faz uma sujeira e não usa o pó, na verdade, você joga o pó todo fora. Então você vem aplicando assim. E eu gosto muito dessa base em pó, que ela também dá uma cobertura bem legal na pele. Se você quiser usar só ela, também dá. E agora, pra gente finalizar a pele, eu vou usar um blush, um tom fosco, sem brilho, que eu não vou usar muito brilho no rosto, na pele. E o blush, ele vem sempre acima do contorno, bem pouquinho, nessa área aqui, ó.
ele também ajuda a dar o efeito de afilamento. O blush também existem várias formas de aplicar, depende muito do rosto, do formato do rosto, do tipo de rosto, mas é um jeito que não tem erro, é você seguir realmente essa área que tem a maçã do nosso rosto aqui, tem o nosso ossinho, com muito cuidado para não chegar na boca e nem chegar muito próximo dos olhos. E sempre esfumando muito, porque se você deixar marca, fica feio, fica aquele efeito tapa na cara, né, que as pessoas falam. Então, muito importante esfumar bastante. Então, gente, essa foi a nossa preparação de pele, né, esse é o nosso primeiro vídeo. E no próximo vídeo a gente vai ter um molho super legal, vai deixar a nossa modelo bem linda, tá bom? Tchau, beijos!